Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o economista do DIEESE, Altair Garcia. Bom dia, Altair. Bom dia. Altair, você escreveu um artigo falando a respeito da reconversão industrial, que é o aproveitamento da capacidade instalada do parque industrial para determinada finalidade social ou humanitária. Só que esse é um processo, né, que muita gente vem discutindo aqui no Brasil, mas que exige uma coordenação do poder público e da iniciativa privada. E a gente sabe que alguns entes do poder público, infelizmente, não têm aí os olhos voltados para isso. Como é que você vê a importância que teria a reconversão industrial, não só para justamente essa finalidade humanitária, mas também em relação aos impactos econômicos que ela poderia ter em meio à pandemia? Olha, esse estudo que você referiu é uma nota técnica produzida pelo DIEESE, e essa nota técnica foi produzida, eu sou um dos autores dessa nota, e a tua pergunta é extremamente pertinente porque vai, na verdade, no cerne da questão. A reconversão industrial é uma prática utilizada por vários, está sendo utilizada por vários países do mundo, não é novidade isso, porque desde a Segunda Guerra Mundial já se utiliza esse tipo de iniciativa, né? Mas no Brasil a gente tem que levar em conta alguns problemas, né? Nós temos, na verdade, um processo, a crise ela é enorme, né? Nós já chegamos aí a mais de 213 mil pessoas infectadas, 14 mil mortos, né? E então, portanto, é urgente dar conta dessa medida que ela precisa o quê? Articular a indústria, né? Que vem, na verdade, sofrendo um desmonte, né, nos últimos anos, tem que articular o SUS, né, e o complexo industrial de saúde. Isso não é pouco, né? Além disso, tem que ter o quê? Resgatar uma capacidade fundamental do Estado, né, de articulação, de implementação, né? E tudo isso envolve o quê? Uma capacidade enorme de criar uma prática, né, de planejamento, e uma prática que a gente vem perdendo nos últimos anos, que ela basicamente cria uma matricialidade, né, do ponto de vista desses atores sociais. Isso, se a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente vai conseguir dar conta de uma indústria que está com a capacidade instalada parada, né, sucateada, e nesse caso, nesse momento, ela está, vamos dizer assim, pode ser utilizada. Por outro lado, você poderia resgatar, por exemplo, a capilaridade do SUS do ponto de vista daquilo que ele se pretende, daquilo é o maior programa, né, de saúde do mundo, né? Então a gente, na verdade, eu te diria que nós temos todos, se existe um país que ele tem toda a capacidade para dar conta dessa crise, é o Brasil, né? Do ponto de vista da sua indústria, do ponto de vista do SUS, né? Do ponto de vista do poder do Estado de compra, né? Do poder do Estado de investimento e poder do Estado de articulação. Então, o que a gente precisa avançar, na nossa opinião, dos pesquisadores que fizeram esse estudo, é articular essas pontas, né, do ponto de vista de torná-la mais eficiente, né, saber o que a gente quer e enfrentar isso. Na verdade, a gente tem uma capacidade, por exemplo, o SUS de compra, que ela é expressiva. E, na verdade, a gente tem, no caso aí de respiradores, quase 80% são importados, seja o equipamento ou as peças. Então, a gente, diante disso, o movimento sindical nos demandou e a gente fez essa nota técnica, levantando essas questões para enfrentar essa realidade que ela precisa ser enfrentada de frente. Não podemos negar ela porque os números estão aí. Agora, é justamente nesse aspecto, né, quando você fala que a gente tem essa possibilidade de, na verdade, viabilizar a reconversão industrial, temos o SUS que pode justamente dar essa capilaridade e fazer com que, por exemplo, equipamentos como respiradores, ventiladores possam chegar a boa parte da população, e temos, apesar de todo o sucateamento dos últimos anos, uma produção de ciência e tecnologia feita no âmbito das universidades, em especial das universidades públicas. Mas é necessário que esse conhecimento ali
ali produzido, ele tenha escala, né? Para isso a gente vai precisar da indústria e de novo a gente volta a essa questão, né, Altair, de que o Estado precisa intervir e precisa fazer essa ligação justamente entre o meio acadêmico, entre a ciência que é produzida nas universidades e as indústrias. É preciso ter incentivo, é preciso ter estímulo para isso. Exatamente. Olha, só para te dar um dado, nós temos a estatística levantada pelo IBGE, nós temos 62 mil respiradores no Brasil. Uma das demandas do Estado é adquirir ou produzir 15 mil respiradores, a última estatística que a gente recebeu. Então, são 25% de respiradores que nós precisamos produzir. Por outro lado, a gente tem um número muito baixo, esse 62 mil não é quase nada. Só para te dar um dado, para o ouvinte perceber, nós temos aqui um levantamento que o Distrito Federal tem 63 respiradores por 100 mil habitantes. É o melhor, vamos dizer assim, o Distrito Federal, olhando os estados, é o melhor índice, 63 respiradores por 100 mil habitantes. Portanto, assim, a gente está pagando um preço de ter sucateado tanto do ponto de vista da indústria, de desarticular toda a cadeia produtiva desse setor, né, ou quase toda, né, estamos pagando o preço do desmonte do Estado. Então a gente precisa recuperar isso e essa é a chance, né? A gente tem uma série de questões aqui que a gente está contabilizando são negativas, eis que a gente tem iniciativas muito interessantes, né? A gente vê vários estados, identificou vários estados se articulando, mas é preciso mais do que uma vontade, é preciso mais do que o voluntarismo, né? As empresas precisam ter uma coordenação, elas precisam, tem que ter um monitoramento, tem que ter uma capacidade de implementação para que isso não se perca esse dinheiro, né? Então tem toda uma articulação importantíssima que exige, na verdade, um Estado forte, atuante, né? Existe, como você falou, uma capacidade de coordenação sistêmica, investimento, e o Estado atuando, quando eu falo Estado atuando, em todas as pontas, né? Na articulação, no poder de compra, no investimento de médio e longo prazo, e nós não podemos mais ficar dependendo, por exemplo, o maior programa de saúde do mundo não pode ficar dependendo em grande parte de importações para sustentar, seja de equipamentos sofisticados como esse, que realmente são sofisticados, poucos países dominam essa tecnologia, portanto a gente tem que correr atrás o mais rápido possível, seja de máscaras, seja de questões, assim, vamos dizer assim, quase que a gente não caiu a ficha agora, que a gente não tinha produção de máscara suficiente, ou de luvas, então é um absurdo. Então é isso que nós podemos, sim, avançar de uma forma muito expressiva, e isso precisa mais, além dos recursos, precisa sim de uma capacidade que a gente já teve lá. Tem, por exemplo, você citou, tem Fiocruz, tem universidades de excelência no Brasil, e essas universidades prontamente já se colocaram à frente, a própria USP, o Unicamp e várias universidades pelo país já se destacam, né, na fabricação disso. Então a gente precisa utilizar essas instituições, né, colocar elas como elas merecem, né, o protagonismo que elas merecem, né, e voltar de novo a assumir essa responsabilidade de enfrentar essa pandemia do jeito que ela precisa ser enfrentada. Agora, como você ressalta, Altair, o Brasil caindo em si, que não pode ficar dependente, aliás, a gente não produz, deixou de produzir, inclusive, alguns insumos quase básicos, né, ali do nosso parque industrial. O Brasil caindo em si, que não pode mais ficar nessa dependência. Você acredita que no pós-pandemia é hora da gente retomar também um direcionamento melhor das políticas industriais ou do estabelecimento de uma política industrial de fato no Brasil, já que a gente abandonou essa parte do planejamento? Eu acredito sim. Eu acho que esse mote, você pode inclusive trabalhar numa indústria com demandas do Estado, demandas sociais de bem-estar, né, que sempre foram sucateadas. No Brasil, recentemente a gente conseguiu recuperar e de novo a gente abriu mão, né, dessa capacidade. Então, o Brasil tem uma capacidade de demanda fantástica e essa capacidade de demanda, sobretudo social, ela precisa ser enfrentada, né? Então, nós temos gargalos enormes de infraestrutura, nós temos gargalos enormes de saúde, de saneamento. Então, sim, a indústria precisa voltar ao protagonismo, né?
assumir esse protagonismo no Brasil. Ela perdeu, na verdade, nos últimos anos, uma capacidade de articulação, ela perdeu as cadeias produtivas, né? E ela perdeu, inclusive, a participação no PIB. Né? A gente chegou a quase 30%, hoje nós estamos em 11%, retrocedemos lá na década de 40%. Então é possível, os trabalhadores, por exemplo, os sindicatos, na verdade, são os que mais defendem isso. Né? A indústria tem uma capacidade de, vamos dizer assim, de gerar tecnologia, de criar uma sinergia nos setores econômicos fantásticos, seja de demanda, seja de inovação, seja de qualidade de emprego, né? E nós temos demandas enormes do ponto de vista ambiental, né? E que vão capacitar uma indústria diferente do que a gente tinha na década de 80 e 90. Então, os desafios estão aí e a gente precisa, na verdade, se debruçar sobre isso e enfrentar essa realidade. A indústria forte, ela acaba o quê? Fortalecendo aquilo que a gente mais defende, que é o desenvolvimento econômico, né? Na verdade, todo esse efeito, essa capacidade de sinergia que a indústria tem, ela vai o quê? Criar, vamos dizer assim, uma capacidade de afetar a sociedade de uma forma positiva. O que a gente precisa é definir o que a gente quer. Tá certo, Altair. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com o economista do Diese, Altair Garcia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.